Não, não é tudo autismo. Ele não tá na moda. Mas eu entendo você às vezes ter essa impressão. E eu não tenho a menor dúvida de que um grande responsável por essa impressão seja, na verdade, o que a gente chama de fenótipo ampliado do autismo ou espectro expandido do autismo. E o que é isso? Quando a pessoa tem várias, às vezes muitas características do autismo, mas que elas não são suficientes para preencher os critérios de transtorno do espectro autista, ela se encaixa no que a gente chama de fenótipo ampliado. E sim, pode acontecer confusão e acontece. Como eu já vi várias vezes pessoas com muitas características de autista, mas que em nenhum momento da vida preencheu todos os critérios do DSM-5, que é o que a gente usa, e recebe por aí o diagnóstico de autismo, principalmente o nível 1 de suporte, mas que na verdade não preencheria, ela tá dentro do fenótipo ampliado. E aqui eu puxo para falar sobre os critérios diagnósticos, porque assim, não é fácil preencher o tanto de critério que precisa não, tá? Muitas vezes é, mas às vezes não. E cá entre nós, principalmente em criança, se você começa a ter dúvida demais se aquilo pode ser autismo, uma dica, tira da primeira hipótese e coloca lá para baixo, vai buscar outras coisas. Os critérios, eles são muito bem definidos, mas a apresentação pode variar de pessoa para pessoa, do estímulo que ela recebeu ao longo da vida, varia de gênero, como a gente já falou isso algumas vezes, varia da capacidade cognitiva daquela pessoa. E então a forma de apresentar varia muito, e por isso que checklist não funciona. Você precisa de um olhar muito atento para o que aquilo pode representar, o que está por trás daquele sinal. Qual que é a dificuldade central daquela criança nesse caso, sabe? Tem 2 critérios que muita gente esquece ou tenta relativizar demais, e isso pode ser perigoso. E aqui eu peço licença para entrar num tema espinhoso, mas alguém tem que te falar isso. Alguém tem que falar sobre isso. O pessoal que trabalha com TEA tem medo de falar sobre isso, porque nem sempre é bem visto. E podem sim acabar se sujeitando a dar um diagnóstico equivocado por medo, para agradar o cliente, para ficar bem na fita. E eu te digo como pessoa comum, se eu estiver dentro do fenótipo ampliado de autismo, eu tenho certeza absoluta que eu vou arrumar algum médico para me dar um diagnóstico de autismo. Não é difícil. Não é difícil. Não só pelo médico, mas por mim. Não é difícil eu dizer sobre algumas intensidades, alguns testes, você sugestionar. É bem espinhoso. Desses 2 critérios, que são às vezes esquecidos, um deles é que ele não é melhor explicado por algum outro transtorno, principalmente deficiência intelectual. E existem várias outras condições, como transtornos de personalidade, transtornos de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo-compulsivo. E assim, gente, é claro que esses transtornos todos podem coexistir com autismo, é claro. Esquizofrenia pode coexistir. Mas, por isso que eu preciso olhar o que tá por trás e o que é primário naquela pessoa, sabe? O que é central nela. Por isso que eu não tenho medo da IA. É sério, não tenho. E o outro critério que às vezes é esquecido, e novamente, eu quero que você ouça com paz no seu coração. Porque entenda o meu objetivo aqui, que não é jamais, nunca descredibilizar o que você já passou ou tenha passado na vida, descredibilizar, relativizar, não. Mas eu preciso trazer a clareza, porque às vezes a pessoa tá nessa situação e não sabe para onde recorrer, não sabe nem que isso é possível. O que acontece? O outro critério é o de que aquela característica, aqueles sintomas que a pessoa tem que trazer um prejuízo clinicamente significativo. E o que é um prejuízo clinicamente significativo? Isso não é sinônimo de sofrimento ou de dificuldade na vida. Para entender um pouquinho a dinâmica da coisa, eu vou usar um exemplo bem tosco. Imagina que você pega uma pessoa ruiva, né?
que passou lá a sua infância ruiva, num lugar que não tinha nenhum ruivo, só tinha crianças morenas, loiras, de outras cores e não tinha nenhum ruivo. Se você pegar esse ruivo e conversar com ele, provavelmente ele vai te falar que a infância dele foi muito difícil, que ele sofreu muito bullying, que muitas vezes ele foi deixado de lado, que muitas vezes ele não achou creme de cabelo que se adaptasse àquela textura um pouco mais grossa que ele tem, e talvez ele não tivesse achado algum creme hidratante que se adaptasse, sabe? Então, assim, com certeza, isso vai mexer naquela pessoa. Isso vai moldar quem ela é, o que ela pensa sobre o mundo, e nem sempre isso vai ser positivo. Isso pode ser negativo. A pessoa pode desenvolver vários problemas em decorrência disso e ela pode sim passar anos de muito sofrimento. Mas ser ruivo não é transtorno. Apesar de todo o sofrimento, a pessoa teve um prejuízo clinicamente significativo? Não teve. No fundo, a pessoa ruiva, ela vai lavar o cabelo do mesmo jeito, com umas variações que todo mundo tem mesmo, de textura, cor e tudo mais. Vai cuidar da pele do mesmo jeito, vai fazer tudo do mesmo jeito, e é uma questão de adaptação, de variação fenotípica que as pessoas têm mesmo. Normal. Agora, se eu pego uma pessoa albina, não é só o que tá por fora, não é só porque ela é toda branquinha, o cabelinho branquinho, o olhinho até meio avermelhado, não é isso. O albinismo é doença, porque aquela pessoa vai precisar de ir ao médico regularmente, principalmente dermatologista, oftalmologista, direto, altíssimo risco de desenvolver câncer. Então, por isso ela precisa de usar protetor solar, muito, roupa, chapéu, como se fosse suporte, um nível de suporte para poder funcionar. E sim, pode ser às vezes deixado um pouquinho de lado, sofrer um certo bullying por conta das suas características físicas, mas independente disso, o prejuízo real para a sua saúde é indiscutível. Albinismo é doença. Pessoas com fenótipo ampliado do autismo podem ter e geralmente têm algum grau de sofrimento por conta dessas características, mas isso não é sinônimo de prejuízo clinicamente significativo. São pessoas que geralmente são mais apegadas à rotina, têm um pouco mais de dificuldade de se relacionar, entende tudo um pouco de forma mais literal, tem uma certa dificuldade para poder entender determinadas ironias, determinadas brincadeiras. Podem ter certas dificuldades sensoriais, com barulho, com texturas, com sabores, com abraço. Podem ter dificuldade dessa comunicação também, da troca, de olhar no olho. Mas assim, cada uma dessas características pode trazer prejuízo para a pessoa, no sentido de dar algum sofrimento porque ela é diferente, tem uma dificuldadezinha ali, mas que não causa um prejuízo clinicamente significativo. E um outro conceito que eu queria diferenciar aqui é o que é adaptação e o que é mascaramento. Porque muita gente tenta relativizar essa questão do fenótipo ampliado dizendo que, é que eu fiz masking. Ok, o masking existe e ele é muito ruim. Ele é muito cansativo, ele é muito prejudicial, ele é muito desgastante, a gente sabe disso. Mas, de novo, é importante que você tenha um profissional para te ajudar a diferenciar. Será que realmente foi o masking? Ou se foi uma adaptação difícil. Ou a pessoa se adapta ou ela mascara. São coisas muito diferentes. E até essa adaptação, ela pode ser trabalhosa, ela pode ser mais custosa e nem sempre pode ser muito intuitiva, mas pode ser uma adaptação. Quando a gente começa a se perder um pouco, a se desvencilhar um pouco desses conceitos que são tão importantes, o diagnóstico muitas vezes são usados para questões que não são clínicas. E isso me preocupa muito. E é o principal motivo de eu estar fazendo esse vídeo. Por quê? Eu falo de criança, né, gente? Criança. As minhas crianças autistas, elas não estão conseguindo ter acesso a tudo o que elas precisam. O sistema está sobrecarregado.
Infelizmente, as terapias são caras, os acompanhamentos são caros, sim. Nem todo mundo tem condições de custear, mas boa parte dessa sobrecarga poderia ser revisitada. E isso diz respeito a tudo que a pessoa tem direito relacionado ao autismo, e aí você pode interpretar isso da forma como você quiser. Eu tenho muita preocupação com os profissionais que lidam com isso, tá? Tanto médicos quanto não médicos, de todas as áreas que têm lidado com isso diariamente, não só porque a formação... Gente, não tem gente tão boa assim suficiente para formar todo mundo, fato. Mas o quanto que cada um vai atrás nas fontes certas e não só teoria, mas também a prática. Um neuropsicólogo que, avaliando aquela criança como um todo, vai escolher os melhores testes e vai interpretar dentro daquele contexto. Não vai apenas sair dando questionário, fazendo checklist, fazendo alguns testes, preenchendo alguns dados e no final colocar sugestivo de autismo, porque a pessoa vai receber aquilo como diagnóstico de autismo. E assim, interpretar tudo isso que tá por trás, né? Nem sempre é fácil. Precisa de atenção, cautela e, de novo, eu, Melissa, se eu não tivesse esse conhecimento que eu tenho hoje, mas que eu tivesse um pouquinho de inteligência para ler as coisas certas, observar as pessoas certas e aprender coisas certas, eu conseguiria transformar a minha narrativa de que características minhas podem ser sinais de autismo. E eu vou te falar, eu encontraria profissionais para me dar um laudo. Eu encontraria. Nem é na má intenção, porque realmente eu tenho uma dúvida sobre mim, pesquiso, acho que pode ser alguém, bato num profissional ruim e dá. Entendeu? Nem é na minha má vontade, não. Tem gente que cai nessa. Então, por isso também que eu me preocupo muito com a qualidade dos profissionais e por isso que eu sou insuportável. Por quê? Quando tudo é uma coisa, nada mais é aquela coisa. Se tudo é autismo, nada mais é autismo. E aí as minhas crianças, como que elas ficam? Eu vou brigar por elas.